Gente, a gente precisa falar sobre isso. Já falei e vou falar de novo. Cuidado com o que você tem oferecido às suas crianças. Cuidado. Não pense que os chips que você dá, os biscoitos recheados, os sucrilhos, sanduíches, pizzas, sorvetes, esses ultraprocessados que você tem insistido em dar para os seus filhos, eles apenas fazem as suas crianças ficarem um pouquinho mais gordas. Não faz só o seu filho ficar metabolicamente doente. Agora, lá na frente vai ser pior. Eu já tenho te alertado isso já tem muito tempo. Você não é mais inocente. Você sabe disso. Não apenas isso. Quando os responsáveis pela criança, né, os pais ou os cuidadores, começam a oferecer, a dar para a criança desde pequenininha refrigerantes, balas, chocolates, biscoitos recheados, chips diversos, sanduíches, pizzas, batata frita, óleos vegetais, balinhas, aquelas, né? Esse tipo de coisa não está só, se é que poderia chamar de só, mexendo com o metabolismo da criança que vai torná-la problemática na vida adulta dela. Fato, tá? Isso é um fato. Para ela não ser depressiva, desatenta, suicida, ter déficit de atenção e coisas do tipo, ou até mesmo piorar um autismo que às vezes pode ter nela, né? Mexe, além de tudo isso, mexe com os hormônios da criança. Mexe. E muito. Não é à toa que hoje, se você for ver os adolescentes, os jovens adultos e algumas crianças, elas, quando você olha para elas, os meninos alguns já tem peitinho, meninos já tem peitinhos, o pênis é menor, tá? Não fico vendo nada disso não, tá? Só se você for estudar, você vai ver os casos dos médicos relatando de estudos científicos por causa disso. Os peitos em meninos, as meninas menstruando mais cedo, saindo pelos no lugar que não é para sair mais cedo. Os meninos já sendo afeminados desde pequeno você já vê um trejeito, já fala um pouco esquisito, já é complicado. E para piorar, né, o mundo fala que tá tudo bem. Se uma criancinha fala que quer virar, que ele nasceu menino e ele acha que ele é menina, tá tudo bem, é bonito, tem que aceitar. Né? E aí leva para fazer coisas piores ainda, alguns procedimentos que destrói a vida da pessoa. Aí sim, destrói mesmo, de outro jeito. Mas enfim, é só você reparar que as crianças, os adolescentes e os jovens adultos já estão com características muito estranhas. Já estão. Os meninos estão mais afeminados, super afeminados. As meninas cheias de problemas já, de pequenas. Não pense, por favor, isso é um alerta para você que é pai e mãe. Não pense que a alimentação que você dá, que você oferece para o seu filho, vai apenas deixá-la com problemas de peso. Não vai. Já te falei por A e mais B várias vezes aqui que a parte mental é uma das piores que é prejudicada com a alimentação lixo que as pessoas estão, e você às vezes, eu às vezes também já ofereci bastante, oferecendo para as crianças. A parte mental um lixo, mas não dá para ignorar os efeitos hormonais que estão acontecendo com as crianças. Não é normal um adolescente parecer uma menina. Você olha, não parece homem. Não parece homem, mas também não parece mulher. Fica aquela coisa meio assim andrógena, sabe? Você não sabe o que é aquilo ali. Não, por favor, não tape os olhos para isso.
porque é cômodo simplesmente dar o que está na sua frente para a criança comer, para o adolescente comer. Eu entendo que mexe com toda uma cultura familiar, né, da maneira como a sua casa, a sua família se porta com relação à alimentação. Não posso me meter nessa área, mas posso dar conselhos nessa área. Não dê porcarias para os seus filhos. Se não consegue tirar 100%, eu não consigo tirar 100% da minha filha. Pelo menos tira os piores, né? Que você já sabe quais são os piores. Tira os piores. E os menos piores, deixa para 1 dia na semana, 2 dias na semana. Vai bagunçar muito menos o organismo dessa criança, desse adolescente, mas muito menos mesmo. Deixa para 1 vez na semana. Junto com isso, você não vai estar só ajudando o corpo da tua criança quando crescer, né? Não só o metabolismo para não ter problemas de peso, o excesso de glicose, podendo ser diabético, alguma outra doença metabólica ou algum transtorno mental. Ou mexer nos hormônios, né? E parecer um menino, parecer uma menina, que fica aquele negócio meio afeminado e as meninas meio esquisitas. Não apenas isso, mas também você vai aproveitar e regular o sistema de dopamina da tua criança de pequeno. Sim, porque se você dar coisas prazerosas para ela o tempo inteiro, adivinha o que vai acontecer? Ela vai querer aquilo o tempo inteiro e nunca vai ser o suficiente. Ela sempre vai querer mais, 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 mais. Vai ficar insaciável. Só que esta área nossa de liberação de dopamina, uma vez que dá errado, estraga-se, a pessoa começa a não sentir prazer por mais nada normal. Aí você tá entendendo onde eu quero chegar. Vai bagunçar muito a cabeça da pessoa. Porque aí ela vai precisar sempre de mais. Aí provavelmente ela vai para as drogas, para excesso de medicação, para trocar de homem ou de mulher toda hora, gastar dinheiros demais e para jogos online e para putaria. Você tá entendendo, né? E nunca vai ser o suficiente. Então, assim, pensa, no começo, quando você ainda tem uma criança, pensa, você quer estragar o futuro do teu filho? E não adianta morrer de tanto orar, tá? Se é pra morrer de tanto orar, ora por você, pra Deus te mudar, porque você tem que sair daqui, ele já te deu essa autoridade. Não adianta só ficar sentado esperando de braço cruzado. Você tem que ter uma conversa muito séria com você mesmo, porque eu podemos estar estragando uma criança. Não tá normal. Não tá normal. E eu te entendo. Juro que te entendo que é cansativo dizer não, porque reclama, questiona. Nós não somos igual nossos pais, vós, que fala, só olhava, acabou a conversa. Não. As crianças de hoje em dia não são mais assim. Não são mais programadas para serem só assim. Você já nasce questionando. Não adianta ser naquela brutalidade, e ainda bem, porque na minha opinião também não funciona. Mas a firmeza, a seriedade, a autoridade nós temos que ter. Mas para isso, eu e você temos que entender que nós temos autoridade, porque a gente recua. Ai, tô sendo muito bruta, coitadinho, tô não sei o que, ou pior, é bruto, ou então põe um limite, aí depois fica com peso na consciência e vai lá e tenta comprar a criança do outro jeito. Estraga do mesmo jeito. Não tem jeito, gente. A gente vai errar, eu, você, mas não vamos entregar os nossos filhos de bandeja à destruição deles, aos hormônios deles. Tá bagunçando a química do cérebro das crianças de uma maneira que, olha, vai dar uma olhada no índice de suicídio entre crianças e adolescentes. São tristezas, vazios, insatisfações, coisas assim que
foge do controle. A criança não sabe, o adolescente já e o adulto não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com não sabe lidar com limites, porque tiveram excesso de liberada de dopamina o tempo inteiro. Isso é horrível, 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 horrível. Era melhor não termos tido filho do que fazer isso com uma criança. É triste isso que eu tô falando, é duro, eu sei. Mas pensa assim, cada vez que você der um chips para um filho teu, um biscoito, um sanduíche, uma batata frita, um macarrão cheio de porcaria, que você der aquelas porcarias assim bem, que você sabe que é porcaria, pensa assim, eu estou matando meu filho. Eu estou tirando a capacidade do meu filho de conseguir reagir, de se tornar um homem e uma mulher. Eu estou assassinando os hormônios dele, assassinando o cérebro dele, assassinando a tireoide dele. Eu estou fazendo isso. Aí você pode virar pra mim, como eu já disse também várias vezes, pra ninguém, porque ninguém dava palpite pra mim, porque eu sempre fui muito faço o que eu quero, pro errado e pro bom, né? Mas você pode estar pensando, é difícil, eu não dou conta, eu já trabalho demais, é complicado. Eu juro que te entendo. Mas é só você ver o tanto de casos de suicídio que existe por aí. E o suicídio pode ser lento também, a conta-gotas. Quantos jovens estão enfiados em drogas, que fazem coisas que os pais nem sonham que estão fazendo? Quantos? É difícil? Porque mesmo a gente que cerca os pais que resolveram acordar e falar, vou assumir essa bagaça aqui, é minha filha, Dani, você vai ter que fazer, e você vai à luta igual eu vou, e eu conheço algumas outras pessoas, não tão próximas, mas algumas pessoas que também arregaçaram as mangas e entenderam a autoridade que tem como pai e mãe. Até pra nós é difícil, porque até nós que cercamos bastante, volta e meia, a criança vai e faz uma coisa e fala, mas como essa coisa aprontou isso desse jeito? Como fugiu disso? Agora imagina os pais que estão sendo negligentes, que dão um celular. Aí fala, não, controla aqui no Family. Não controla nada. Teu filho e tua filha faz coisas que você nem sonha que estão fazendo. Mesmo controlando tudo. Então assim, o que dá pra fazer, o que dá pra ser feito, faça. Seu filho não tem dinheiro pra ir no mercado comprar comida. Seu filho não tem dinheiro para pedir comida no iFood porcaria. Seu filho não tem dinheiro para comprar os brinquedos que ele quer, os celulares e as coisas. Não tem. Tem um financiador disso daí. E esse financiador é você. Ou você pode dizer, como eu já ouvi várias pessoas, ai, mas fulano dá. Ai, mas fulano não sei o quê. Fulano o quê? Não interessa. Vovó, tio, tia. Sei lá, os cambau a 4. A autoridade que Deus deu foi pra você, pai e mãe, pra você. Você tem que chegar pra esses bonitos e falar, aqui não, se der eu vou jogar fora, tem que ser assim. E vão brigar, vão te chamar de louco, não sei o que. No começo, depois vão entender. Se você não recuar, vão entender. Só que você tem que ser forte e saber que você não pode ser o responsável por estar puxando o gatilho na vida... não é suicídio, né? Na vida do teu filho. Não vem com essa conversa. Eu amo meu filho acima de tudo. Não ama. Me desculpa, não ama. Não ama. Porque você tem preguiça de corrigir ele. Tem medo de corrigir ele. Ou às vezes é os dois, uma preguiça e medo. Não dá. Não dá para entregar os nossos filhos de bandeja para destruição. Pelo amor de Deus, diga não. Seu filho é pequeno, ele não é tão ferrado e bichado igual os que já estão velhos, né? Nós já somos velhos. Eles ainda podem transitar em outros alimentos numa boa. Eles podem comer arroz, podem comer feijão, podem comer legumes. Eu evitaria salada e evitaria um pouco de feijão, né? Mas tudo bem. Podem até transitar, às vezes comer um macarrão, tudo bem de vez em quando. Não tem problema. Eles podem comer bastante fruta, mel,
Eles podem tomar iogurte, eles podem comer uma tapioca com cuscuz, eles podem. Não precisa ser bitolado, botar eles... Ah, não, você vai comer carne e gordura o resto da vida, não. Ou então você vegano, você vai comer mato. Não. Eles pequenos ainda podem transitar numa boa, sem dar problemas pra eles. Nós que já estamos bichados, não dá mais, a gente tem que ser seletivo. Peraí, posso comer só isso aqui, porque se qualquer outra coisa que comer, passa mal, e eu sei. Eu sei que você passa mal. Eu sei que você não fica bem comendo porcaria. Eu sei que você não fica bem comendo porcaria. Mas eles ainda conseguem transitar entre carboidratos bons ou menos ruins numa boa. Não estraga isso deles. Não tira isso deles. Não deixa eles, porque eles não vão ficar igual a gente. Se você ficar ofertando porcaria para os seus filhos, igual você faz diariamente, ou sei lá, semanalmente, ou sei lá, mas da frequência que eu sei que você faz, eles não vão ficar igual eu e você lutando contra peso, bilhões de doenças e depressão. Não, eles não vão ficar igual a gente. Porque a gente só veio ter contato mesmo com essas porcarias, não foi na nossa infância pequena. São raríssimas as pessoas que na nossa idade, na infância pequena, tinham porcaria todos os dias. Raríssimas pessoas. E olha a bagunça que nós estamos. E imagina essas crianças que estão tendo essas porcarias todos os dias. Não passa da adolescência do que a gente está vendo para muito pior. Acorda. Não dê porcaria para os teus filhos. Você está destruindo eles e a responsabilidade, mais uma vez, é sua e minha. Presta atenção no que você está dando para o teu filho. Vão te criticar. Primeiro porque fala, quem é você para falar alguma coisa de como você está educando teu filho? O que você entende disso, de alimentação? Vão te criticar nessa área. A segunda área vão falar, nossa, coitado, não pode nada. Nossa, que criança infeliz. Nossa, que criança não sei o que. Vão te criticar. Depois vão te chamar de louca, louco. Radical, extremista, você tem que ser internado no manicômio preso. Você tem que saber passar por isso, sabe por quê? Porque essas críticas virão, mas eu vou te falar uma coisa, dane-se o que os outros falam, dane-se. O problema mais difícil que eu encarei, que você vai ver é a chatice da criança, porque ela fala, mas por quê? Todo mundo pode, me deixar. É um saco. É um saco, você tem que estar muito firme pra não estrangular a criança e não ceder, porque a gente cansa, aí você quer ceder. Tem que estar muito firme nisso. É uma das partes mais difíceis. E a segunda mais difícil é você. Porque você coloca o seu coitadismo ali. Coitadinho, eu não tive nada, eu não posso dar pra ele também, vou privar ele também. Ou então, nossa, por que eu tô fazendo isso com meu filho, com a minha filha? Se eu tive tudo, aí o coitado vai ter que passar essas lutas. Vai ter que ouvir tanto não, eu não tive nada, vai traumatizar. Nossa, todo mundo trocou a mochila esse ano, mas minha filha não vai trocar. Eu trocava. Nossa, todo mundo viajou pra praia, foi pra Disney. Minha filha não vai esse ano porque não se comportou bem. Sabe? Essa é a segunda parte mais... Pra dizer a verdade, essa é a primeira parte mais difícil. Que quando você lutar contra você mesmo e você plantar aqui dentro de você, que você tem que cuidar daquela vida, você vai silenciar essas vozes interiores, ou quando elas vierem, você vai reconhecer e falar, vou fazer sim, porque eu me lasquei e vou fazer diferente com a minha filha. Quando você for lidar com a criança, você vai ficar firme e sereno, não vai bater, gritar, xingar, nada disso. Você vai ficar aqui sereno e vai falar, é assim, pro seu bem. E como hoje as crianças são diferentes, né, que elas têm mais acesso a informações do que nós tínhamos antes, você vai conversar com a criança, não importa a idade. Se for bem pequenininho, não vou te dar porque vai fazer dodói na barriga, vai coçar o nariz, vai esfriar, vai ficar dodói. Quando vai crescendo, você vai falando, isso daí é ruim pra sua cabeça, você vai ficar triste, não vai prestar atenção na aula, não vai conseguir entender as coisas direito, vai ficar, a pele pode ficar meio feia. Não sei se você tem um problema que eu tenho, mas pra mim é muito fácil, é só mostrar meu corpo pra minha filha ver. Fácil. Ou eu mostro minhas fotos que eu era desse tamanho também ver fácil, mas às vezes você não tem esses problemas. Mas e conversando, com o passar do tempo você vai conversando, vai crescendo mais pra... Você não vai ficar uma moça bonita? Você não quer ficar um rapaz bonito, fortão, uma moça bonita? Não combina com sanduíche, porque faz mal pra cabeça. Aí você vai explicando mais de acordo com a idade, mas não abandona o seu filho.
Não abandona seu filho. Diga não para ele. Não dê tudo que ele... Não dê nada que ele quer, pra dizer a verdade. Ele tem que ganhar presentes nos dias certos de presentes. Ele tem que sair para comer na rua raramente quando vocês forem, olhe lá. Olhe lá. Ele tem que saber viver com pouco. Ele não tem que trocar de celular todo ano. Ele não tem que trocar de mochila todo ano. Ele não tem que ganhar algo porque o irmão ganhou ou a irmã ganhou. Ele não tem que estar num lugar porque o outro foi junto. Não tem essa. A criança tem que saber lidar com frustrações, não entender sobre saúde de pequeno. De pequeno. E, se possível, através de nós, porque nós somos pais. Nós não vamos fazer com crueldade, nós vamos fazer com amor. Porque se você não fizer, o mundo vai lascar com teu filho, porque o mundo não tem dó. Você sabe disso. O mundo não tem dó. Por favor.